Olá pessoal, eu sou o Elton Naat, acadêmico do curso de bacharelado em administração pública, e hoje vou falar sobre a questão dos estados modernos e as novidades históricas na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. Essa minha fala é dentro da temática do nosso grupo, que trata sobre a evolução dos estados modernos, certo? Então, para a gente fazer a abordagem do conteúdo, eu estou com o material didático em mãos, o que está disponibilizado na plataforma, e vou fazendo a abordagem fragmentada, separada do nosso tema, certo? Então, logo de início, é evidenciada a questão de que na Idade Média existiu, aliás, a fragmentação, a existência de duas forças antagônicas, certo? Isso em termos políticos. A grande fragmentação política e os projetos universalistas. O que seriam esses projetos universalistas? São justamente aqueles que visam a constituição de poderes políticos que reunissem toda a Europa sob uma mesma autoridade. Então, nesse caso aí, nós temos a centralização do poder. Ok? A centralização do poder. A Idade Média é o esfacelamento do Império Romano do Ocidente, que foi consumado no século V depois de Cristo. Isso levou à substituição do modelo político centralizado, que é o dos projetos universalistas, a uma descentralização do poder, certo? Ou seja, os reis eles não conseguiriam manter-se como única autoridade política, jurídica e militar. O poder ele foi separado, não era mais unificado, não era mais centralizado. Apesar dessa centralização do poder, e do poder militar e da produção econômica, surgiu o que? O impedimento do projeto de efetivo governo dos monarcas, certo? Um exemplo interessante é o de Carlos Magno, imperador dos francos. Ele insistia em defender a sua origem romana, certo? Ele comprovava essa sua origem por meio de um pergaminho escrito, que apesar dele ser analfabeto, andava com esse pergaminho para todos os locais para provar que ele era romano. Ok? Carlos Magno, ele construiu o Império no século IX, que representaria, que pretendia ser uma reedição do Império Romano e que, comandado com o apoio da Igreja Católica, foi batizado de Sacro Império Romano. Depois do falecimento de Magno, o Império foi dividido entre seus 3 filhos, né? O terço ocidental deu origem ao Reino da França e os 2 terços orientais, que compreendem o que hoje é o norte da Itália, os territórios da Alemanha, da Áustria, da Holanda, da Bélgica, da Suíça e da República Tcheca, seguiram com o nome de Sacro Império Romano. Sacro Império Romano Germânico. Esse dividido entre principados, ducados e outras unidades políticas fragmentadas, certo? O Sacro Império Romano ele foi precisamente um dos 2 principais elementos da tendência de poder universalista, comentada anteriormente, né? Lá no início eu falei sobre a questão do poder universalista, que centralizava o poder político, o poder militar, o poder econômico numa só entidade. O outro foi a própria Igreja Católica, herdeira da estrutura administrativa romana, que, sediada na antiga capital do Império, teve como projeto político manter a influência sobre os poderes locais, reinos, ducados, condados, feudos e etc., baseando na autoridade religiosa suprema do papado. Ok? Certo? A sorte dos monarcas, nesse período medieval, não mudaria até que um conjunto radical de mudanças sociais, religiosas e econômicas abrisse a possibilidade das alterações significativas nas relações políticas europeias, certo? A Baixa Idade Média, delimitada entre os séculos XI e XV, foi um período de grande agitação da Europa, onde tivemos fomes, secas e pragas. O fortalecimento do comércio e o florescimento das cidades mercantis impulsionaram a formação e organização de um grupo social que não se enquadrava completamente aos jogos de obrigações feudais, burguesia comercial, né?